Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje quero falar de uma coisa que talvez seja até difícil pra mim mesmo aceitar. Mas é uma coisa que não agrega na minha vida, sabe? Não agrega na minha vida. E de vez em quando eu acabo escorregando, vamos se dizer. O que é essa coisa? Cerveja. Cerveja. Eu gosto de tomar uma cerveja às vezes, né? Não sou aquele tipo de pessoa que tem que tomar todo dia, todo dia. Não, não sou. Eu bebo de vez em quando. Tipo, final de semana eu vou lá, tomo uma ou duas, né? Também não é aquela coisa, nossa, vou beber um fardo, vou beber 2 fardos, não. Só que tem vezes que a gente vai em churrasco, como foi o caso de ontem, e aí eu passei do ponto. Tipo, bebi umas 8 por aí. 8 ou 10 cervejas. E foi o suficiente já para me deixar alterado. E eu percebo que os reflexos não são só naquele dia, ou seja, só ontem. Percebo que eu fico ressaqueado no outro dia. E, por exemplo, se hoje na minha rotina eu tivesse que fazer uma leitura, como que eu faria? Não tenho nem ânimo, nem disposição, nem concentração para isso. E me incomoda, assim, essa atitude minha me incomoda. Me incomoda porque é, é uma energia que eu gasto para uma coisa que não vai ter retorno para mim. Na hora que a gente está entre as pessoas, é divertido e tal, mas, tipo, depois eu fico na bad. Eu fico na bad. E não considero isso ruim, 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 a ponto de falar, nossa senhora, vai ficar se martirizando agora. Não, é só um hábito que eu quero eliminar da minha vida, né? Principalmente nos casos de festas, churrascos. Por quê? Eu tenho que criar o hábito de não extrapolar, né? Que beber sociavelmente é uma coisa, agora passar do ponto que é o ruim, que eu não gosto. Os reflexos disso vão muito além. Porque quando eu cheguei no churrasco já tinha uma pessoa lá que já tava meio alterada, né? E, tipo, a pessoa fica falando asneira, sabe? Fica falando asneira. Eu não sei se eu sou desse tipo, eu acho que não. Mas, teve até um amigo meu que falou, não, você é aquele cara que fica bêbado, não fica chato, né? Tem uns caras que ficam chato. Mas, enfim, eu não me orgulho disso. Não me orgulho, mas também não fico me martirizando a ponto de falar, nossa senhora, agora acabou minha vida. Não, são coisas, uns detalhes, alguns ajustes, né? Não significa que eu não vou mais me socializar com as pessoas, que eu não vou em churrasco, não, tem nada a ver. Só preciso maneirar. E isso é um desafio até mesmo para você. Talvez você, em alguma área da sua vida, não estou falando só sobre bebida, não. Talvez no sentido financeiro da coisa falando, tipo, se você tem um hábito de gastar demais, hábito compulsivo, né, de gastar com coisas que não vai ter retorno nenhum para sua vida, você não precisa cortar de uma vez. Você só precisa diminuir aos poucos. É igual acordar cedo. Teve uma época, 6 anos da minha vida, mais, né? Mais de 6 anos. Foram aí uns 8 anos da minha vida, eu acordava 4h30 da manhã. Mas eu não comecei acordando 4h30. Comecei acordando, tipo, eu acordava 7h30, comecei acordando 7, depois 6h30, 6, 5h30, 5 e parei em 4h30. Mas
foi um processo assim, de quase um ano para mim ir diminuindo aos poucos. Então eu fazia de meia em meia hora, assim, era coisa de meses, né? Diminuía meia hora. E no sentido do churrasco, da cerveja, se eu bebi 10, na próxima, tipo, eu vou beber 6, né? 6 e beber mais devagar. Então vou tentar fazer umas manobras para mim depois não ficar pensativo, reflexivo com algumas atitudes, né, que a gente faz, que não faria se estivesse são. Esse vídeo era mais para mim desabafar para mim mesmo, porque, enfim, eu falo que não tá me martirizando, mas tá. Tem gente que 10 é só para começar, né? Mas para mim 10 já é muito, 8 já tá, tipo assim, muito também. Eu costumo beber só duas, uma, né, no final de semana ainda. E quando eu bebo 10 é que passou demais do ponto. E é isso. Pegar minha bike e ir trabalhar. Cafezinho foi para acordar e para mim pensar. Tô aqui no cantinho do pensamento pensando, pensando sobre as minhas atitudes de ontem. É isso, tamo junto, falou, valeu.